Bom dia, meninos, tudo bem? Então, agora nós vamos iniciar o estudo de um gênero textual. E o gênero textual que nós vamos começar a estudar agora é o relato. Relato, relatar. Relatar vem de quê, gente? De contar. Como eu já expliquei para vocês, existem diversos inúmeros, né? Não dá nem para saber quantos exatamente. Gêneros textuais existem no mundo. Só que esses gêneros textuais, eles obedecem a algumas características em comum, né? Então, eles são divididos em grupos. Esses grupos são chamados tipos textuais, porque cada gênero textual, ele tem a sua característica particular, porém, ele tem algumas características comuns a outros gêneros. Então, essas características comuns são agrupadas em tipos textuais. E o relato, relatar ou contar, ele vem de narrar. Então, o relato, ele faz parte do tipo textual narração, do tipo do texto narrativo. Então, por isso, é importante que nós estudemos antes do relato a narração. Na verdade, nós vamos relembrar que é um tipo de texto que vocês já estudaram, apenas vamos destacar as suas características mais importantes, suas partes, tá bom? Então, narrar, narração, o que lembra, o que vem na nossa cabeça primeiro? Então, vem na cabeça que a gente sempre escutou muita história desde pequenos, seja uma história lida num livro por um adulto, seja uma história contada por alguém que a gente lembra da infância. Então, a narração, ela sempre faz parte da nossa vida. Então, vamos lá. Texto narrativo. Ele é um tipo de texto que conta as ações de personagens num determinado tempo e espaço. Geralmente, ele é escrito em prosa e nele são narrados alguns fatos e acontecimentos. Então, alguns gêneros textuais que fazem parte da narração são novela, romance, o relato, que nós vamos estudar mais a fundo, o conto, dentro do conto há conto de terror, conto fantástico, conto de fadas, tá, gente? Todos esses fazem parte. Apólogo, parábola, fábula. Então, todos esses textos, eles têm em comum o quê? O narrar, o contar. Agora, na narrativa, ela é dividida, gente, em 4 partes, uma narração, uma história de narração. Quais são essas 4 partes, Daniela? Então, tem a primeira parte, que ela pode ser chamada de apresentação ou de introdução. Nessa primeira parte, nós apresentamos onde ocorreu a história, né? O espaço. Nós indicamos quem são os personagens dessa história. Nós indicamos quando aconteceu. Então, é uma contextualização inicial para o leitor ele se situar onde aconteceu aquela história, quem estava envolvido, né? Então, para a gente situar o que vai acontecer ali, onde aconteceu, quando. Então, tudo isso é importante. Desenvolvimento é a segunda parte. Então, no desenvolvimento é onde a história vai se desenrolando, vão acontecendo outras coisas, né? É o desenrolar da história. Clímax. E aí, quem sabe o que é clímax, gente? Clímax é aquela parte da história que desperta a nossa curiosidade, o nosso interesse. Fala assim, nossa, e agora? O que vai acontecer? Geralmente a novela, por exemplo, quando ela termina de um dia que vai continuar no outro, ela termina num ponto que gera curiosidade da gente. Pra quê? Pra que a gente queira acompanhar no outro dia. Acontece assim também em filmes, que tem continuação, em séries. Então, nas séries, por exemplo, sempre um episódio termina com alguma coisa e fala assim, nossa, e aí? E gera aquela vontade de a gente ver o que vai acontecer. Então, esse é o clímax, é o ponto forte, o ponto que gera suspense na história. E o desfecho é a parte final da história, é onde tudo se resolve, onde os conflitos são resolvidos, o clímax é resolvido. Então, é como termina a história, com tudo resolvido, com tudo claro, certo? Então, essa foi a parte que eu passei para vocês de segunda-feira. Na terça-feira, eu passei para vocês essa parte aqui, que tem os elementos da narrativa. Então, nós vimos a estrutura, né? Como que é dividida a narrativa. E hoje nós vamos ver os elementos. Gente, a narração, ela possui 5 elementos principais, que são fundamentais para a história. Eles precisam ter toda a narração. Primeira coisa, narrador. A história é contada. Então, ela tem que ser contada por alguém. Esse alguém, ele pode fazer parte da história, né? Que é o caso do narrador-personagem, que narra em primeira pessoa. E também pode ser narrado por alguém que não é personagem, então em terceira pessoa. Quando a história é narrada em terceira pessoa, o narrador pode ser observador, que só observa, só conta a história, ou onisciente, que ele conta, mas ele sabe de tudo o que acontece. Ele sabe os sentimentos, os desejos, tudo sobre os personagens, tá bom? Aí, falando em personagens, o segundo elemento fundamental é o quê? São os personagens. Os personagens, pessoal, eles
Eles são o quê? São as pessoas que vivenciam a história, né? Que participam da história. Eles podem ser classificados em 2 tipos. Em personagens principais, né? Que são os que mais aparecem na história, que é o caso do protagonista, que é aquele personagem principal, e o antagonista. O antagonista, para quem não sabe, ele também é um personagem que aparece muito, mas é aquele personagem que faz de tudo para atrapalhar o personagem principal. E nós temos os personagens secundários, que são aqueles que têm importância na história, porém não aparecem tanto quanto os personagens principais. Eles podem ser denominados personagens coadjuvantes ou adjuvantes. Tem o mesmo sentido, viu? São sinônimos. Temos também o tempo. O que é o tempo? Está relacionado, gente, com quando aconteceu nessa narrativa. E ele pode ser um tempo cronológico ou um tempo psicológico. O tempo cronológico é esse que respeita o tempo do relógio, do calendário. E o tempo psicológico são lembranças, são flechas que o personagem vai tendo. Nós também temos o tempo, eu já acabei de falar do tempo, perdão. Nós também temos o espaço. O que é o espaço? Então, onde aconteceu essa história? Se foi no ar livre, se foi ao ar livre, né? Se foi em casa, se foi na escola. Então, para a gente situar o leitor de onde aconteceu. Aqui, nesse arquivo não apareceu. E o 5º elemento fundamental é o enredo. Enredo, né, gente? É a própria história. Tudo que aconteceu vai formando o enredo. E aí, gente, deu para entender? Deu para relembrar bem sobre a narrativa? Quem tiver alguma dúvida, é só mandar aqui ou no e-mail para a gente esclarecer qualquer tipo de dúvida e amanhã a gente começa o relato, certo? Beijo para vocês e fiquem com Deus.